Oi, faz tempo que eu não venho aqui, né? Gente, eu vim aqui para falar sobre sofrimento, pandemia e sofrimento. Ninguém mais tá aguentando essa pandemia, né? E assim, a questão não é 100% a pandemia, né? A questão também é a nossa saúde mental. Qual o impacto que a gente está tendo com essa questão de estarmos mais tempos em casa, né? Lidando com os problemas de casa. Problemas mil, né? Então eu venho falar aqui hoje sobre isso mesmo, né? O que acontece, né? Agora mais tempo em casa a gente está lidando com algumas fronteiras que antes a gente não lidava. Por exemplo, né? Na verdade eu vou começar falando um pouco sobre essas fronteiras, né? O que eu entendo sobre isso e nessa lógica ajudar vocês a entenderem essa questão, né? As fronteiras. Imaginem vocês aqui no Brasil, né? A gente vai sair do Brasil e vai cruzar uma fronteira com um outro país. Quando a gente cruza a fronteira com outro país, a gente sai daquele nosso costume que a gente tinha, né? Brasil, língua, costumes, cultura, né? Todo aquele jeitinho brasileiro que a gente tem de ter e vai cruzar a fronteira com outro país. Quando a gente cruza a fronteira com outro país, a gente lida com um estrangeiro, né? Aquilo que a gente não tem muito costume, né? Língua diferente, cultura diferente, costumes diferentes, comida diferente. Então, a gente está lidando com as fronteiras dentro de si e fora de si durante essa pandemia, né? Durante o tempo que a gente está aí em quarentena, que parece que a gente já está em centena, né? Então, e o que tem a ver, né? O conceito de fronteira com as fronteiras que a gente tem dentro de casa. O conceito de fronteira que a gente tem dentro de casa é o seguinte. Por exemplo, vamos imaginar, porque existem situações mil, né? Vamos imaginar, eu não tinha tanto costume de ficar com o meu parceiro, né? Com meu marido, com meu namorado, com meu namorido, né? Não tinha tanto costume de ficar com essa pessoa dentro de casa. O mesmo vale com outros entes familiares, né? Pai, mãe, filhos. Eu não tinha o costume de ficar durante 7 dias, 24 horas por dia dentro de casa com essa pessoa. Mesmo que a minha casa seja pequena ou grande, eu não tinha, né? Então, aquele costume que eu tinha, né, de lidar com o meu dia a dia, seja ele dentro do trabalho ou fora do trabalho, seja em qualquer outro espaço, ele já não vai existir mais, porque eu tenho que lidar com um estrangeiro, né? Eu tenho que lidar com todos os costumes e manias de outras pessoas que vão fazer ou estão fazendo parte do meu dia a dia. No caso, o companheiro, né, do marido, do namorado, eu não tinha o costume de ter tanto tempo com ele dentro de casa e a partir disso eu posso ver defeitos que eu não costumo aceitar normalmente ou que eu aceitava antes, mas por ter menos tempo com essa pessoa era tolerável e agora passa a ser menos tolerável. A partir disso, eu posso criar mais conflito com essa pessoa. A mesma coisa acontece com outros entes familiares. Então, a partir disso, eu posso ter mais conflitos dentro de casa, né? Dentro do meu lar. Isso vale para outros entes familiares, sejam ele pai, mãe, vó, tio, primo, filho, né? Imagino que para as mães, que não é o meu caso, seja um pouco até mais difícil, né? Porque além do papel de mãe, ela tem que exercer alguns outros papéis que a criança tinha, né? Em determinadas idades, como a da escola. Né, ter o papel também ali como a professora em algumas partes, né? Lógico que não substitui, mas nesse momento a mãe tem que dar uma atenção até maior para essa criança, né? Do mesmo fato, né, que tem mães que além de ser mães, né, esposas, trabalham, né? Então tem que ter vidas múltiplas aí durante esse período de reclusão. E assim, né, galera? Como não ter sofrimento diante dessa situação? Como não ter? É praticamente assim, impossível. Somos feitos de carne e emoção, né? Há sofrimento, sim.
há sofrimento sim. E além dessa questão da fronteira, né, a gente também tem uma questão de ter mais tempo para olhar para os nossos problemas, né? Então, além dos problemas externos, por exemplo, eu vou categorizar aqui alguns tipos de problemas externos que são mais comuns às pessoas. Problema financeiro, problemas familiares, e que são fáceis de categorizar. E os problemas internos que a gente tem. Os problemas internos que a gente pode encaixar isso dentro de patologias, né? Aí vai de cada um, né? De cada caso, das pessoas que já foram diagnosticadas por outros profissionais e as pessoas que não têm essas patologias, que têm necessidade dessa identificação, né? Que tem ali um acompanhamento com um psicoterapeuta, ou às vezes não tem mesmo, a pessoa nunca sentiu necessidade de procurar um profissional, mas que sofre, né? O sofrimento é legítimo e é entendível também. Então a gente tem um big picture, digamos assim, né? Uma visão um pouco mais de cima para esses tipos de problema. Então depois de categorizado, agora a gente pode explicar um pouquinho melhor, né? Então imagina, eu tenho um problema financeiro e durante a pandemia eu não consigo fazer um bico, por exemplo, né? Que é um caso que a gente vê aí recorrente. Por quê? Porque os restaurantes estão fechados, os buffets estão fechados, né? Outros lugares estão fechados, ou a pessoa ficou desempregada, né? Que essa é a realidade hoje de quase 60% dos brasileiros. Tristemente, mas é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Então, a pessoa não tem mais distração, não tem mais tanta opção como ela tinha antes da pandemia, né? Então ela vai sofrer muito mais por isso do que antes. E aí a gente ficaria aqui horas e horas explanando, conversando, comentando sobre isso, né? Mas como o objetivo é de um vídeo um pouco mais curto, para as pessoas que já têm ali uma patologia já identificada ou que não foi identificada e ela é um pouco mais grave, como depressão, transtorno de ansiedade, né? A gente tem aí um aumento do número de casos de suicídio, né? Que está relacionado a isso, né? A gente não tem mais tanto atendimento como a gente tinha antes, né? Presencial, a gente tem os atendimentos online, mas às vezes eles acabam não suprindo, ou essas pessoas acabam não tendo acesso a todos esses tipos de atendimento online e acabam sofrendo por isso, né? É real, né, o aumento aí que a gente teve de casos de suicídio ou de tentativas de suicídio, e isso é muito triste, né? Para as pessoas que não se englobam nesse caso também, há aí o aumento do sofrimento, né? O aumento da ansiedade em relação ao trabalho de quem ficou trabalhando, ao aumento aí do sofrimento das coisas que acontecem dentro de casa ou fora de casa. A gente é bombardeada a todo momento por quase todos os tipos de mídia, né? Sobre a situação do Brasil, sobre a situação da pandemia, e parece que não há uma esperança, né? Tão válida aí nos próximos dias. Talvez não tenha mesmo, né? Mas a gente tem que buscar aquele pontinho de esperança que a gente tem dentro de si, né? E esse vídeo, talvez eu não consiga passar tanta positividade em relação a buscar essa esperança dentro de si, essa motivação que você tem dentro de você mesmo, mas eu quero dizer que você não está sofrendo sozinho, tá? Você não está sozinho nessa. Eu quero que você, nesse caso, procure um amigo, atendimento online. Eu vou deixar um site aqui embaixo para caso você queira procurar, tá? O atendimento online gratuito. Há outras instituições também que têm atendimento online. Às vezes a gente precisa colocar para fora para ouvir os nossos próprios problemas e encontrar a solução a partir deles. E você pode buscar ajuda, não precisa ter vergonha por isso, tá todo mundo sofrendo, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Tem que buscar ajuda sim, porque há situações que a gente não consegue se ajudar sozinho, né? Na verdade, nós seres humanos somos seres coletivos, a gente precisa da ajuda do outro, né? E chega de tabu. Já era esse tempo aí de tabu, que psicólogo é coisa de doido. Gente, psicólogo não é coisa de doido, tá? Ao contrário, a gente vê muito doido por aí que precisa de um psicólogo. Gente sã também que precisa de muito psicólogo, né?
Gente que provoca tanta gente que a gente procura um psicólogo para tentar lidar com esse pessoal aí que não procura um profissional, né? Mas é sério, procure um psicólogo, procure um profissional para te ajudar nesse momento, porque é um momento que tá barra pesada, não tá fácil, tá difícil lidar. Vamos buscar essa solução junto, procure ajuda, ok? Fica bem!